Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de Fundamentos de Projetos e Gerenciamento da Integração. Estamos iniciando agora a parte 2 da nossa disciplina e vamos abordar hoje a iniciação do projeto, a relação do planejamento estratégico e o gerenciamento de projetos. Vamos entender o que é o termo de abertura, a introdução do planejamento do projeto, focando muito na declaração do escopo do projeto. Só lembrando, meu nome é Marcelo Lira Alves, eu sou engenheiro eletrônico e eu gostaria de destacar para vocês alguns pontos importantes sobre a minha carreira. Além de ter uma carreira de executivo, né, eu também tive muita experiência internacional. Eu falo fluentemente inglês, espanhol. Isso me deu condições de viajar o mundo, de conhecer empresas na Europa, conhecer empresas na América Central, na América do Norte, participar de reuniões de gerenciamento de projetos, desenvolver projetos para essas empresas que eram clientes da empresa que eu trabalhava. Isso me deu condição de conhecer não só culturas diferentes, mas também formas de gerenciar o projeto de formas diferentes, atreladas à cultura de cada um desses países que eu tive a oportunidade de conhecer. Além disso, eu tenho experiência como professor de quase 10 anos. Eu comecei a ministrar aulas em cursos de graduação de administração de empresas em 2011. Eu ministrava a disciplina de qualidade e produtividade, estratégia empresarial, e a partir de 2013 eu iniciei a docência nos cursos de pós-graduação, especificamente nos MBAs de gerenciamento de projetos, de gestão empresarial e também de engenharia de produção. Hoje eu ministro aulas em 10 faculdades aqui em Pernambuco e na Paraíba. Então já tenho um pouco aí, perto de 10 anos de experiência como docente, compartilhando o conhecimento com pessoas e também absorvendo muito conhecimento, certo? Então, para mim é um grande prazer estar nesse momento compartilhando um pouco da minha experiência com todos vocês. Bom, os objetivos da nossa segunda parte da disciplina de Fundamentos de Projetos e Gerenciamento da Integração é justamente entender a relação entre o planejamento estratégico e o gerenciamento de projetos. Vamos conhecer alguns processos de iniciação do projeto, entender parte das etapas do planejamento de um projeto. Vamos conhecer também a definição de um escopo de um projeto, como definir o escopo do projeto, utilizando uma ferramenta de gestão ágil, que é o Project Model Canvas, que lhe ajuda muito quando você vai construir o plano do projeto. E também vamos aprender como preparar o termo de abertura e a declaração de escopo de um projeto. Bom, antes disso, é importante entender como os projetos surgem nas empresas. Por que eles surgem? Quais são os motivos que fazem com que uma empresa tome a decisão de investir em projetos? Bom, a primeira coisa é o seguinte: são as necessidades que surgem no plano estratégico. Então, pelo menos uma vez por ano, os executivos das empresas se reúnem com o objetivo de traçar os planos para o crescimento da empresa nos próximos anos. E aí eles começam a visualizar como é que vai estar a empresa daqui a 4 ou 5 anos com relação ao crescimento de vendas, com relação ao crescimento de produção, com relação às margens de lucro, com relação às metas financeiras, com relação a novos produtos, com relação à atualização de parque tecnológico. E aí, em função disso, desse trabalho de tentar enxergar como é que a empresa vai se comportar no futuro, eles definem objetivos estratégicos e esses objetivos estratégicos precisam virar realidade. E aí eles se utilizam os projetos, portfólio de projetos, com o objetivo de tornar essas estratégias realizadas. Bom, um outro motivo é a solicitação do cliente. Então, muitas vezes o cliente tem uma demanda de um novo produto, uma demanda de um novo serviço e entra em contato com a sua empresa com o objetivo de solicitar o desenvolvimento desse novo produto ou desse novo serviço. Além disso, pode ser que surja algum avanço tecnológico na linha de produtos que você trabalha, ou então na base tecnológica que você usa, e aí você tem que fazer um upgrade, tem que fazer uma modernização na tecnologia que você usa para produzir o seu produto ou para prestar o seu serviço. Então essa matriz tecnológica precisa ser atualizada. Então essa atualização da matriz tecnológica requer um projeto, porque tem início, tem fim e vai entregar um resultado, um produto ou um serviço. Bom, às vezes uma exigência legal.
Por exemplo, se a sua empresa ela atua no setor de saúde, então você tem lá a Agência Nacional de Saúde, que regula todo o ambiente de negócios da área de saúde. Muitas vezes ele determina algumas exigências que precisam ser implementadas pelas empresas que trabalham com a área de saúde, ou com a área da indústria, ou com o setor aeroespacial. Então é muito importante que as empresas estejam atentas se o seu negócio é impactado por exigências legais, para que essas exigências sejam implementadas e principalmente através de projetos. Muitas vezes as empresas percebem a necessidade de melhoria da qualidade ou da tecnologia dos seus produtos e serviços. Ou seja, a busca dessa melhoria contínua requer muitas vezes a abertura de projetos para que os produtos sejam otimizados, para que os serviços sejam otimizados. Então o Kaizen, a melhoria contínua, muitas vezes demanda o surgimento de novos projetos nas organizações. E também alguma necessidade social relativa à empresa que cria a necessidade, que cria um ambiente para que o novo projeto surja para atender essa demanda. Então normalmente são essas as causas que levam a empresa a trabalhar com projetos. Mas como é que nascem os projetos dentro da organização? Normalmente, em empresas que têm um modelo de gestão maduro, de gestão empresarial madura, os projetos eles nascem no plano estratégico. Então, a ideia é que a gestão estratégica ajude a empresa a construir os cenários que servirão de base para o futuro dessa empresa. Como é que vai estar a economia daqui a 4 ou 5 anos? Como é que a nossa empresa vai estar inserida nesse cenário econômico daqui a 4 ou 5 anos? Como é que vai ser o crescimento da receita da empresa nos próximos 5 anos? Como é que vai estar o IPCA, que é um índice que se mede a inflação? Como estará a taxa Selic? Como estará a economia como um todo? Como estará o setor na qual a nossa empresa está inserida? Então é muito importante que se façam esses exercícios e se são a pensar estrategicamente, para que em função desse pensamento estratégico, os executivos da empresa, o CEO, o presidente, a diretoria, os gerentes, possam de alguma forma construir a estratégia que vai levar a empresa a se adaptar a esse cenário que está sendo desenhado no futuro. E aí, uma vez que você desenha essas estratégias, isso faz parte do processo de gestão estratégica da empresa, é importante que nessa estratégia você identifique quais são os projetos, ou seja, nessa estratégia, o que é rotina e o que é realmente novo, o que é único. Dessa estratégia, o que é que vai virar um produto, vai virar um serviço ou um resultado único. Então, isso serão os projetos que serão implementados através de uma gestão por projetos. A ideia da gestão por projetos é transformar essas ideias que surgiram das estratégias em realidade, né, e tragam realmente o retorno esperado para a empresa. Bom, mas na prática, o que a gente observa, eu como consultor e com 25 anos de experiência trabalhando com gerenciamento de projetos e há uns 3 anos trabalhando com diversas empresas, diversos setores diferentes, o que é que a gente observa na prática? A gente observa o seguinte, que os projetos são conduzidos por pessoas que não têm experiência, as empresas não conduzem os projetos entendendo que aquilo é um projeto que precisa ser gerenciado de uma forma diferente. Normalmente as empresas não trabalham com planejamento estratégico, elas dão pouca ênfase ao treinamento em gerenciamento de projetos, não existe uma metodologia específica que oriente os profissionais para gerenciarem os seus projetos, e aí eles não entendem que o projeto é um grande agente de mudança, isso causa uma certa miopia gerencial, e eles não dimensionam bem o quadro de pessoas, o quadro de recursos da empresa para implementar esses projetos. E o pior de tudo, falta o apoio da alta administração para que esses projetos eles virem realidade. Então, isso é o que a gente encontra na grande maioria das empresas e que precisa ser mudado para que as empresas possam obter o melhor resultado possível. E aí, pessoal, a gente começa agora essa primeira parte do primeiro grupo de processos do gerenciamento de projeto, que é a iniciação do projeto. Então, normalmente, como é que surge o projeto na empresa? Então, normalmente ele vem do plano estratégico, como eu comentei com vocês, ou pode vir de uma demanda interna ou externa, uma demanda causada por uma agência reguladora, uma legislação, uma exigência legal, pode vir também de uma solicitação do cliente, pode vir de uma demanda de tecnologia, ou uma necessidade que a empresa tem de melhorar o seu produto, o seu processo ou o seu serviço. Então, essas necessidades,
elas normalmente, empresas que têm um certo nível de maturidade em gerenciamento de projetos, elas são encaminhadas para o escritório de projetos. Uma vez que elas estão no escritório de projetos, o escritório de projetos irá preparar um plano de negócio para cada uma dessas iniciativas de projeto. Ainda não são projetos, são ideias, são iniciativas de projetos. Então, o escritório de projetos ele irá preparar um plano de negócio para cada uma dessas iniciativas. Em seguida, essas iniciativas serão priorizadas, porque muitas vezes as empresas não têm recursos financeiros nem humanos suficientes para conduzir todos os projetos que foram identificados no planejamento estratégico de uma demanda interna ou externa ou de um processo de melhoria contínua. Então é preciso que se priorize quais são os projetos que serão desenvolvidos naquele ano. Uma vez que os projetos são priorizados, você define quais são os líderes que vão assumir cada um desses projetos. Cada um desses líderes prepara o termo de abertura do projeto. Em seguida, esses termos de abertura de projetos são aprovados pelo presidente ou pela alta administração da empresa e só então esses projetos serão conduzidos, serão executados e gerenciados. Então, normalmente, a criação de um projeto dentro de uma empresa, ela deve ser um grande impulsionador de mudanças, porque ela tira a empresa de um momento que ela se encontra para colocar ela em um outro momento mais agressivo, mais estratégico e mais adaptado aos cenários futuros. Obviamente que envolve empreendimentos temporários. Os projetos eles devem permitir a criação de valor para o negócio. É importante que cada um desses projetos aumente receita, melhore imagem de lucro, ajude na redução de custo, melhore a produtividade, melhore a qualidade do produto ou do serviço. E os projetos eles devem estar muito, mas muito alinhados com o plano estratégico, porque senão eles não vão receber a prioridade nem a atenção necessária para que eles possam obter o sucesso que é esperado de cada um deles. E é interessante a gente entender que as demandas de mercado e as necessidades de melhorias de produtos e serviços também demandam projetos, como eu havia comentado. Então, normalmente, é dessa forma que a gente inicia a atividade do gerenciamento de projeto dentro das organizações. Mas eu falei que a gente monta uma certa quantidade de projetos baseado no planejamento estratégico, e eu falei também que a maioria das empresas não tem recursos necessários para conduzir grande maioria desses projetos. Então, como é que ela faz? Se ela tem uma grande demanda de projetos, ela precisa entregar esses projetos para realizar a sua estratégia, mas não tem recursos financeiros e humanos suficientes. Então, ela tem que começar a trabalhar com um processo de seleção de projetos. Então, o primeiro critério que ela vai avaliar é o retorno financeiro de cada um dos projetos. Por isso que é muito importante, quando a gente tem uma iniciativa de projeto, a gente preparar um plano de negócio. Porque através desse plano de negócio a gente tem condição de fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira e definir se esse projeto vai trazer resultado financeiro ou não para a empresa. Se ele vai aumentar a receita, se ele vai trazer uma taxa interna de retorno, se ele vai trazer lucratividade para o negócio. Então é muito importante que os projetos selecionados eles possam ter um alto retorno financeiro para a empresa. Um outro critério de seleção é a análise de custo-benefício. Então é importante que você analise, olha, se eu investir no projeto número 1, qual é o resultado que eu vou ter para a empresa? Não só resultado financeiro, mas melhoria de imagem, melhoria de qualidade do produto, melhoria da qualidade do serviço, melhoria da satisfação do cliente. Então é muito importante a gente avaliar o montante financeiro que a gente está investindo em cada projeto e qual o retorno tangível e intangível que esse projeto vai propiciar para o meu negócio. Um outro critério que é muito utilizado é o aumento de participação no mercado. Esse projeto vai causar algum impacto no meu sistema de venda ou no meu produto, que vai aumentar o meu market share, que vai aumentar a minha participação no mercado em alguma região do país ou alguma região do mundo. Então é muito importante que a gente entenda isso, porque pode ser que seja um lançamento de um novo produto. E esse lançamento de um novo produto vai propiciar aí um aumento de 10% a 15% na minha participação no mercado. Vale a pena ou não investir nesse projeto? Então a gente vai ver, se eu tivesse aumento de 10% a 15% na minha participação de mercado, quanto isso vai trazer de aumento da minha receita, ou de margem, ou melhoria do meu custo, porque eu ganho escala de produção. Então é muito importante a gente estar atento também ao aumento de participação no mercado. Um outro é a melhoria da imagem da empresa. Então esse projeto, ele trata de uma melhoria da qualidade do produto, que vai propiciar uma melhor imagem do produto, e, consequentemente, uma melhor imagem da empresa.
esse projeto é de uma campanha publicitária nas mídias sociais que vai potencializar ainda mais a imagem da empresa. Então é muito importante que a gente avalie também se o projeto vai trazer melhorias para a imagem do negócio. Um outro é a transferência de tecnologia. Então muitas vezes a empresa ela precisa melhorar a sua condição de produtividade e qualidade para poder ela ter resultados com relação à redução do custo. E aí ela decide comprar máquinas mais modernas, atualizar o seu parque industrial com máquinas com melhores tecnologias, máquinas controladas por computador, com robôs. E aí, muitas vezes, trazer essa nova tecnologia requer a implementação de projetos, ou muitas vezes você contrata uma empresa consultora que vem de outro país, que tem uma tecnologia muito mais avançada que a sua, para que ela possa ensinar os seus funcionários, os seus colaboradores, essa nova tecnologia. Então essa transferência de conhecimento tecnológico também deve ser conduzida como um projeto. E, finalmente, a satisfação do cliente. Esses projetos que você está selecionando, eles vão propiciar uma melhor satisfação do cliente? Então é importante que a gente use todos esses critérios quando a gente for selecionar, e a gente crie, sei lá, alguma nota para cada um deles, e aí ver o impacto que cada um deles vai ter em cada projeto. Depois você faz um processo de seleção, de priorização, e aí cria o que a gente chama de um portfólio de projetos. Porque muitas vezes você tem 100 projetos para conduzir na empresa, mas você não tem recurso financeiro, nem tem recursos humanos para conduzir todos os projetos ao mesmo tempo em um único ano ou em 2 anos. Então, por isso que é importante você fazer esse processo de seleção através de critérios e priorizar esses projetos. Bom, iniciando o projeto, esse processo de iniciação, ele autoriza formalmente o início de um projeto dentro de uma organização. E o documento que formaliza o início de um novo projeto na organização é o termo de abertura do projeto. Então, o termo de abertura do projeto ele tem essa função de formalizar o início de um projeto dentro de uma organização, ao mesmo tempo que ele empodera o líder que foi escolhido para aquele projeto, porque ele sinaliza para toda a organização que um novo projeto ele surgiu. Bom, e quais são as etapas para você trabalhar a iniciação de um projeto? Primeiro você tem a solicitação da proposta, que vem normalmente do plano estratégico da empresa. Em seguida, você elabora essa proposta, aprova essa proposta junto à alta administração, junto aos executivos da empresa, ao CEO da empresa. Se ela foi aprovada, você constrói o TAP, que é o termo de abertura do projeto. Obviamente que também aprova, porque o TAP vai ter que ter a assinatura formal não só do líder do projeto, mas muitas vezes de um gestor da área na qual o projeto será implementado e do patrocinador do projeto, ou talvez até de um membro da diretoria. Então essas são as 5 etapas básicas e simples para você iniciar o projeto dentro da sua organização. Bom, e o que é o termo de abertura do projeto? É um documento, como eu falei, interno da organização, que autoriza formalmente o início do projeto. Ele consolida todas as informações básicas que lhe ajudam a tomar decisões sobre o projeto, como um escopo resumido do produto do projeto, ele traz ali a data de início e a data de fim do projeto, os principais marcos, algumas premissas e restrições, mais ou menos uma estimativa de orçamento do projeto, para que se possa tomar alguma decisão com relação à priorização, em função dessas informações que são inseridas no termo de abertura do projeto. Então, ele ajuda também a divulgar internamente que um novo projeto surgiu dentro da empresa e que um novo líder vai assumir aquele projeto. Então, ele empodera o líder para assumir aquele projeto. Bom, quais são as informações básicas que contém um termo de abertura de projeto? Normalmente, ele tem a identificação do líder do projeto, ele traz os principais objetivos, de preferência de forma smart do projeto, qual é o propósito, qual é a justificativa, por quê? Por que eu estou investindo naquele projeto? A justificativa, eu me relaciono ao passado, baseado nisso aqui, baseado numa análise que foi feita no planejamento estratégico, é importante que esse projeto seja conduzido na empresa esse ano. O objetivo é o futuro. O que é que eu quero ganhar com esse projeto? Se ele for implementado, o que é que eu vou atingir com esse projeto? Eu vou aumentar meu lucro? Eu vou aumentar minha receita? Eu vou melhorar minha produtividade? Eu vou reduzir o custo? Então é importante que os objetivos estejam bem claros e sejam no formato SMART.
Quais são as principais partes interessadas no projeto? Quais são os stakeholders que estão envolvidos? E quais são os papéis de cada um deles no projeto? O escopo preliminar do projeto ou do produto do projeto. Um cronograma de marcos do projeto básico. Algumas premissas, a gente vai ver mais na frente o que é premissa. Algumas restrições também que limitam a atuação da equipe do projeto. Uma estimativa de orçamento. Não precisa ser o orçamento real. Nesse momento você não tem condição de determinar o orçamento real, porque você não tem um escopo detalhado do seu projeto. Mas você pode ter uma estimativa do orçamento. Se possível, anexe um estudo de viabilidade econômico-financeira, ou também um estudo de viabilidade técnica, ou viabilidade comercial, ou viabilidade logística. Então é importante que você que endosse o termo de abertura, fortaleça o termo de abertura com o estudo de viabilidade daquele projeto. Se tiver um plano de negócio, um business case, você faz uma referência anexa ao termo de abertura, também esse business case, esse plano de negócio. É importante, como eu falei, que exista a aprovação formal, não só do líder do projeto, mas também do executivo, que é responsável pelo projeto, como também o patrocinador. Se possível, alguns riscos preliminares do projeto e alguns requisitos que podem ser coletados junto ao cliente de forma preliminar. Então, esses são mais ou menos as informações básicas que podem conter um termo de abertura do projeto. Então, esse é o primeiro processo. De acordo com o PMBOK, na iniciação, nós temos dois processos. O processo de estruturar o termo de abertura do projeto e o segundo processo é identificar as partes interessadas do seu projeto, os stakeholders. A ideia aqui é você tentar identificar quais são as pessoas, os grupos, as organizações que podem, de alguma forma, influenciar o seu projeto ou serem influenciadas pelo seu projeto de forma positiva ou de forma negativa. Então, nesse momento agora, o líder do projeto, o gerente do projeto, ele vai, baseado no escopo preliminar do projeto, tentar identificar quais são os personagens, pessoas, organizações, sindicatos, associações, departamentos da empresa, concorrentes, o cliente, quais são os personagens que podem estar envolvidos no projeto e que serão impactados ou que podem impactar no projeto de forma positiva ou de forma negativa. Normalmente, na grande maioria dos projetos, a gente tem aqui esses stakeholders que eu pontuei aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o principal stakeholder é a equipe do projeto. Eu tenho também aqui, mais próximo ao dia a dia do projeto, os gerentes de projetos, o cliente que vai interagir diretamente com o projeto, os acionistas da empresa que estão aportando capital naquele projeto, os fornecedores que de uma certa forma ou de outra vão estar responsáveis por algumas entregas de projetos, alguns órgãos públicos, se esse projeto estiver trabalhando com um projeto público ou exigências legais, a própria diretoria da empresa. Então, esses são os stakeholders, as partes interessadas que estão mais próximos ao projeto, que podem impactar e também ser impactados mais proximamente. Além disso, de uma forma um pouco mais distante, a gente pode ter a família. Imagina que um projeto, o pai da família vai ter que viajar e passar 6 meses, 1 ano fora, conduzindo um projeto. Então isso vai impactar muito na relação com a família vai ser muito impactada, e a saudade também pode impactar no desempenho desse líder de projeto lá no dia a dia do trabalho. Então as comunidades locais, então se o projeto vai interferir em comunidades indígenas, quilombolas, ou de uma cidade próxima, então é muito importante que exista o alinhamento, que se melhore a comunicação, que se entenda as expectativas dessas comunidades, os próprios sindicatos. Muitas vezes o sindicato ele pode travar um projeto, ele pode paralisar uma obra, porque não existiu uma boa comunicação, um bom relacionamento, uma boa negociação entre o líder do projeto e o sindicato, as organizações não governamentais, ambientalistas, concorrentes, a própria mídia, ela pode causar muitos problemas para o projeto se você não gerencia bem essa relação de expectativa. Por exemplo, um projeto de você preparar uma cidade para ser sede de Olimpíada. É importante, um projeto dessa magnitude, em que você prepara uma cidade para ser sede de Olimpíada, praticamente você vai estar envolvido com quase todos esses stakeholders que eu listei aqui e outros mais. Então é muito importante que o líder do projeto, em conhecendo a natureza do projeto, ele consiga tentar enxergar quais são os stakeholders que serão impactados e que poderão impactar no projeto. Se ele não tiver experiência suficiente,
que ele possa trazer para a equipe pessoas que possam ajudá-lo nesse processo de identificação dos stakeholders. Então eu coloquei até uma proposta para vocês de uma tabela aqui para você fazer essa coleta dos stakeholders e identificá-los. Então aqui você pode criar uma tabela e aí nessa tabela você coloca o nome do stakeholder, qual a posição que ele tem na empresa que ele trabalha, onde está localizada essa empresa ou esse stakeholder, qual é o papel dessa parte interessada, desse stakeholder no projeto, qual é os dados de comunicação, então o telefone dele, o e-mail, o número do celular. Então é importante porque você vai precisar criar um plano de comunicação com esse stakeholder. Quais são as principais expectativas que esse stakeholder, que essa parte interessada tem com o projeto? O interesse dele é político? O interesse dele é econômico? Ou qual é o interesse que ele tem com aquele projeto? Qual é a influência que esse stakeholder, que essa parte interessada pode ter sobre o projeto? É importante que você, como líder, entenda essa influência. E a classificação, se o stakeholder ele é interno ao projeto, ele é externo, é um stakeholder que dá apoio, ele é neutro, ele é resistente. Então, é muito importante que você classifique a natureza desse stakeholder. Então, com essa tabela aqui, bem simples, que você pode fazer lá, usando até o Excel, o Word, você pode construir essa tabela e gerenciar a expectativa das partes interessadas do seu projeto. Bom, e ainda trabalhando com o planejamento do projeto, a gente concluiu aqui a parte de iniciação, com 2 processos, segundo o PMBOK, justamente estruturar o termo de abertura e identificar os stakeholders. Então agora a gente começa a parte de iniciação, a parte de planejamento do nosso projeto. Então a gente vai abordar aqui todos os processos do PMBOK que estão envolvidos com o planejamento, com o grupo de processo planejamento do projeto, certo? Então vamos lá, quais são eles? Coletar requisitos, definir o escopo do projeto, criar a estrutura analítica do projeto, definir as atividades do projeto, sequenciar essas atividades, estimar a duração dessas atividades, desenvolver o cronograma, estimar recursos, estimar os custos e determinar o orçamento do seu projeto. Vamos aprender aqui a identificar os riscos, a realizar a análise quantitativa dos riscos, a análise qualitativa dos riscos, a planejar como a gente vai responder aos riscos caso eles ocorram, a planejar o gerenciamento das comunicações, o planejamento do escopo, do cronograma, das aquisições, de todas as áreas de conhecimento do gerenciamento do projeto. Vamos entender como é que a gente desenvolve o plano de gerenciamento do projeto, que é um processo da integração, que a gente vai ver mais na frente. E aí, começando, vamos tratar desse primeiro processo de planejamento, que é a coleta de requisitos. Pessoal, na minha opinião, com os meus 25 anos de experiência gerenciando projetos, esse é o processo mais importante. É a cimento do projeto, é a estrutura do projeto, é a coluna vertebral do projeto. Porque nesse momento que você coleta requisitos, você vai levantar o máximo de informações possíveis que irão compor, mais na frente, o escopo do seu projeto. Então, se você cometer algum equívoco, ou deixar de coletar um requisito importante e estratégico para o projeto, você pode colocar em risco o sucesso do seu projeto. Então é importante, percebam que 53% dos processos de gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK, estão no planejamento. Então a gente tem que dedicar mais energia e mais tempo. Não se perde tempo planejando, se ganha muito tempo, se ganha qualidade, se ganha produtividade, se ganha efetividade com o projeto. Então é muito tempo que a gente sabe negociar com os stakeholders, esse tempo que é o líder do projeto e a equipe do projeto se dedica ao seu planejamento. Então é de extrema importância que todos vocês estejam atentos a isso. Dedicar energia para fazer um bom planejamento, e aí, tendo um bom planejamento, você vai executar o seu projeto com mais tranquilidade, vai facilitar o seu monitoramento e controle, e você vai encerrar o seu projeto atendendo os objetivos para o qual ele foi implementado. Então, nesse processo de coletar requisitos, eles refletem as necessidades e as expectativas das partes interessadas. O produto do projeto é feito para atender esses requisitos do projeto. Então, por isso que ele é a base do planejamento, é a base do escopo do projeto. Porque a razão de existir do projeto é para criar-se um produto, um serviço, um resultado, é para atender esses requisitos que foram estabelecidos pelo cliente, pela diretoria da empresa, pelo um estudo de benchmarking,
pela interação com os funcionários e os colaboradores da empresa. Sem os requisitos, principalmente do cliente, é impossível você validar um produto novo, é impossível você lançar um produto novo se você não entendeu o que o cliente quer. E os requisitos, eles devem ser mensuráveis, você tem que medir. Ele tem peso, ele tem textura, ele tem cor, ele tem formato, ele tem geometria, ele tem dimensões. É muito importante que os requisitos eles sejam mensuráveis e não podem ser ambíguos. Eles precisam ser claros e objetivos para evitar equívocos quando você vai entender e interpretar o requisito para transformá-lo em uma variável do produto, do serviço ou do resultado único que você deseja atingir. Bom, o que é o requisito então? O requisito, eles precisam ser obtidos, analisados e registrados o máximo de informação, o máximo de detalhe possível e que eles possam, de alguma certa forma, serem medidos. Um requisito do projeto, normalmente ele está relacionado com um negócio, ou o gerenciamento do projeto, ou alguma entrega. E o requisito do produto são normalmente técnicos, eles estão relacionados a alguma característica do produto. Vou dar um exemplo aqui, seja o projeto a construção de um edifício de 20 andares. Requisitos do projeto. Preparar o projeto de arquitetura. Definir o projeto de estrutura do edifício. Instalação elétrica, instalação hidrossanitária, fachada, aprovação do projeto na prefeitura para solicitar o alvará de construção. Aprovação do projeto na concessionária de energia elétrica, na concessionária de água e esgoto. Obtenção da licença ambiental. Então, tudo isso são requisitos do projeto. Tem a ver com a atividade de gestão do projeto. Tem a ver com o negócio, o contexto do negócio na qual o projeto está inserido. E o requisito do produto tem a ver com a qualidade, com uma característica do produto. Por exemplo, se é um edifício de 20 andares, então, o edifício tem 20 andares. Então, os 20 andares é um requisito do produto. Ele tem 5 apartamentos por andar. Isso é requisito do produto. Cada apartamento tem 2 quartos, uma sala, uma varanda, cozinha, área de serviço. São características do produto. São requisitos do produto. A altura do pé direito é 2,50 m. Isso é um requisito do produto. As paredes têm que ser na cor branca. O piso é de porcelanato. Tudo isso são requisitos do produto. São características do produto, do projeto. Certo? Então tá aí a diferença entre o requisito do produto e o requisito do projeto. Bom, e aí, uma ferramenta muito utilizada para você coletar requisitos se chama o mapa mental. Então, para você construir o mapa mental, inicialmente você usa uma outra ferramenta, que é o brainstorm, que é a tempestade de ideias. Então você traz pessoas de áreas diferentes da empresa que conheçam a natureza do produto do seu projeto. Se o produto é como é a construção do edifício, então você vai trazer um técnico de segurança, você vai trazer um engenheiro civil, vai trazer arquiteto, vai trazer um eletricista, vai trazer um mestre de obra. Se o projeto é de um veículo, você vai trazer um mecânico, vai trazer um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, você vai trazer um especialista em design, um especialista em segurança automobilística. Então, nesse momento que você marca essas reuniões, esses eventos, eles começam a trazer ideias baseadas na experiência, na vivência de cada um. Então ele vai soltando aquelas ideias na forma de tempestade. E aí você coleta essas ideias, você não censura, você anota tudo. Depois que você anota todas as ideias, você juntamente com o grupo prioriza, tira aquelas que foram repetidas e seleciona aquelas que realmente vão se transformar em potenciais requisitos. Uma vez que você pega essas ideias que podem se transformar em requisitos, você constrói um mapa mental. Então, como é que funciona o mapa mental? A ideia aqui é que as ideias que foram criadas no brainstorming, elas sejam consolidadas, elas sejam fortalecidas nesse mapa mental, para que você possa identificar quais são os possíveis requisitos do produto, do seu projeto, ou do serviço, ou do resultado único. Então, nesse caso aqui, eu vou construir uma casa. Então aqui, ó, eu fiz um brainstorming com a minha equipe e eles me disseram tudo o que é preciso para construir uma casa. E aí eu construí o mapa mental. Então no centro do mapa mental eu coloco o que é que o projeto vai entregar. Então nesse caso aqui o projeto vai construir uma casa. Pode ser desenvolver um automóvel, criar uma campanha publicitária, criar um novo serviço. Então eu coloco aqui no centro do mapa mental. E aqui, ó,
eu tenho a divisão macro das etapas de construir uma casa. Então eu tenho a parte de construção, a parte dos projetos, a parte dos registros, a parte das contratações, a parte das instalações. E aí, para projetos, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso do projeto arquitetônico, do cálculo estrutural, do elétrico, do hidráulico. E o registro, eu preciso registrar o meu projeto no Conselho Regional de Engenharia, eu preciso registrar o meu projeto na Prefeitura. E com relação a contratações, o que é que eu preciso contratar para executar o meu projeto? Eu preciso contratar um arquiteto, um calculista, um projetista, uma construtora, e assim por diante. Então a ideia aqui é que o mapa mental te dê uma ideia lógica do que é o teu produto e o que você precisa levantar de informação para construir o produto, o serviço ou o resultado do teu projeto. E isso te ajuda a identificar quais são as características, quais são os requisitos que você vai ter que ter para alguma dessas partes para compor o seu projeto. Por isso que o mapa mental é uma ferramenta bastante interessante nesse processo de coleta de requisitos. Então, uma vez que você coletou os requisitos do projeto, você vai inserir esses requisitos e você vai construir o escopo do seu projeto. O que é o escopo do projeto? É a soma de tudo que você precisa fazer: criar produtos, criar serviços, comprar insumos, contratar pessoas, alugar máquinas, comprar softwares, comprar matéria-prima, todo o conjunto de atividades, de esforço, de produtos, de serviços que você tem que integrar para que o seu projeto ele seja executado e que o produto, o serviço ou o resultado único, ele seja entregue no final do projeto. Então é todo o esforço, toda a energia, tudo que precisa ser feito para que o projeto ele aconteça e entregue o seu produto, o seu serviço ou o seu resultado único. A grande maioria dos projetos eles falham porque você não constrói um bom escopo. Então é muito importante que vocês dediquem tempo, equilíbrio, profissionalismo na elaboração do escopo do seu projeto. Porque o escopo ele é a base de todo o planejamento do seu projeto. Tudo que vai acontecer a partir de agora no seu projeto vai ser retirado do escopo do projeto. Então, o cronograma do projeto é construído baseado no escopo, o orçamento do projeto é construído baseado no escopo, o mapeamento de risco, a estimativa de recursos do projeto, o plano de comunicação de projeto, toda a integração do projeto, todas as áreas de comunicação, de conhecimento do PMBOK, eles terminam dependendo muito do escopo do seu projeto. Então, todo o plano do projeto depende daquilo que você vai fazer no escopo. Então, se você deixou de colocar informação ou fez um escopo de má qualidade, o seu projeto dificilmente vai atingir o objetivo para o qual foi criado. Então, é importante também que a gente entenda dois conceitos diferentes. Dentro do projeto, a gente tem o escopo do produto e o escopo do projeto. Então, o escopo ele é formado pelo escopo do produto, que está relacionado com os requisitos, e o escopo do projeto, que está relacionado com o plano de gerenciamento do projeto, porque é tudo que você precisa fazer para que o projeto vire realidade. Então, o escopo do produto ele trata das características do produto, do serviço, da função, do que é tangível, da embalagem, do volume, do peso, das dimensões, da funcionalidade do produto. Ele serve para quê esse produto? O smartphone é um produto? Qual é o escopo do produto do smartphone? Ah, não, ele tem que rodar tal sistema operacional, ele tem que ter tal dimensão, tal peso, a tela tem que ser touchscreen. Isso são requisitos do produto que estão dentro do escopo do produto. E o escopo do projeto é todo o trabalho que você precisa para projetar o smartphone. Então eu preciso contratar engenheiros eletrônicos, eu preciso contratar especialistas em programação no iOS, eu preciso contratar designers de aplicativos, eu preciso contratar uma empresa que irá produzir o circuito eletrônico. Então tudo isso aí, essas atividades que você vai desempenhar para transformar o produto em realidade, é o escopo do projeto, certo? Então essas são as diferenças. Só para ilustrar direitinho aqui, eu coloquei aqui um exemplo bem prático que todo mundo vai entender. Então eu tenho aqui uma pizza, e aí o que é que eu preciso quando eu vou produzir uma pizza? Eu preciso saber qual é o sabor e eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer para produzir essa pizza. Então, o que é o escopo do produto de uma pizza? São os ingredientes que eu vou usar,
o tamanho da pizza, se é pequena, média ou grande, qual é o tipo da massa, se eu vou usar uma massa tradicional ou uma massa integral, quais são os aspectos do sabor, vai ser parmegiana, vai ser portuguesa, né? Os aspectos visuais, como é que vai ser a embalagem, se vai ser delivery e etc. Então essas são características do produto que estão inseridas no escopo do produto. E o escopo do projeto é o modo que eu vou preparar, eu vou usar o forno elétrico, eu vou usar o forno a lenha, é a compra de ingredientes, é a forma que eu vou entregar, como eu vou entregar isso, como é que eu vou fazer a cobrança, vai ser à vista, vai ser com a maquininha, com cartão, etc. Então, isso está relacionado ao escopo do projeto, ou seja, tudo que eu vou fazer para que eu possa produzir e comercializar a minha pizza, certo? Então essa é a diferença do escopo do produto e o escopo do meu projeto. Bom, tem um termo que vocês vão ouvir muito no gerenciamento de projeto que se chama entregas, e elas estão muito relacionadas com o escopo. Então, o que são entregas? É qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço dentro do projeto que deve ser produzido para terminar uma etapa, uma fase do projeto, certo? É tangível e verificável, e mensurável também. É uma prova de que uma parte do projeto foi concluída. Por exemplo, você vai construir um edifício. Uma etapa é você fazer a fundação. Isso é uma entrega do projeto. Quando você conclui a fundação do edifício, aquela entrega ela foi concluída. Isso mostra que o projeto está evoluindo na linha do tempo. Então, é definida no início do projeto e ela é aceita no final. Então, quando a entrega está concluída, é importante que você observe se aquela entrega atendeu os requisitos para o qual foi determinado. Então, quais são os requisitos de fundação do prédio? Então, tem que verificar se, ao ser concluída a fundação, aqueles requisitos eles foram atendidos. Então, isso se chama o aceite formal de uma entrega, a validação formal de uma entrega, que isso faz parte de um processo do gerenciamento de escopo que a gente vai ver na etapa de monitoramento e controle do projeto. Bom, e inclui também alguns resultados com relação a relatórios e manuais. Então, ao concluir cada entrega, você pode preparar um relatório sobre a conclusão daquela entrega. Você pode atualizar documentos, porque no processo de execução daquela entrega pode ter surgido alguma alteração. Pessoal, a única certeza que o projeto é todo cheio de incertezas. O ambiente do projeto é um ambiente extremamente incerto, por isso que o risco é muito elevado. Mas a única coisa certa que você tem num projeto é que ele vai sofrer alterações. É ruim que o projeto sofra alterações? Não. É ruim quando você não gerencia essas mudanças no projeto. E a gente vai ver mais na frente, quando a gente for estudar o gerenciamento da integração do projeto, essa questão da gestão de mudanças dentro do projeto. Um outro ponto são os registros do projeto, os riscos, as partes interessadas, que isso faz parte também da gestão das entregas, e o estudo de viabilidade. Então, as entregas, é um item tangível e está relacionado ao gerenciamento do escopo. É importante a gente não confundir entrega com atividade. Então, a entrega é um item tangível e está ligado ao escopo. A atividade está ligada a um objetivo e faz parte do gerenciamento do tempo ou do cronograma do projeto. É importante que a gente entenda isso. Bom, uma vez que você coletou os requisitos, que você construiu o escopo do seu produto, o escopo do projeto, você parte para um novo processo do planejamento do seu projeto, que é extremamente importante, que é justamente a definição do escopo, preparando a declaração do escopo do projeto. Então, a declaração do escopo do projeto é um documento de extrema importância para o plano do projeto, porque ela vai ter todas as informações necessárias que vai lhe dar a condição de construir um excelente plano de projeto. Então, na declaração do escopo do projeto, normalmente, você descreve com o máximo de detalhes possíveis quais são as entregas do projeto e todo o trabalho que precisa ser feito. Você vai lá escrever, detalhar, redigir, ponto a ponto, através de texto, através de tópicos, mas com a maior riqueza de detalhes possível. Esgote. Aí ele pode ter 20, 30, 40, 50 páginas. Quanto mais informação a sua declaração de escopo tiver, mais chances você tem de acertar com o seu projeto. Essa declaração ela fornece também um entendimento comum do que é o escopo do projeto para todas as partes interessadas do seu projeto. E ele descreve também os objetivos do projeto, quais são os benefícios que são esperados com o projeto.
né? Permite que a equipe do projeto realize um planejamento muito mais detalhado, uma vez que você detalha bem o escopo do seu projeto, a declaração do escopo do projeto, te dá uma linha de base de planejamento, ou seja, ó, a primeira versão do plano do meu projeto, ela está dentro da declaração do escopo. Ela é desenvolvida normalmente a partir das entregas das partes que compõem o teu projeto, de algumas premissas, de restrições do projeto, que a gente vai ver esses conceitos de premissas e restrições daqui a pouco. As necessidades e desejos, expectativas das partes interessadas, e também deve ser aprovada por todas as partes interessadas no projeto. O que é que normalmente tem a declaração de escopo? Tem quais são as entregas do projeto, quais são os critérios de aceitação para cada uma dessas entregas. Quando é que eu considero que ela está aprovada? Quando ela atinge esse requisito. Quando ela atinge, por exemplo, eu verifico lá que a altura do pé direito tem que ser 2,50 m. Quando ele estiver pronto, eu vou lá com a trena e meço. Tem que estar 2,50 m. Se não tiver, as pessoas têm que refazer. Isso é o critério de aceitação do produto. As restrições, as premissas, como é que eu vou administrar o meu escopo, quais são os riscos iniciais para o meu projeto, isso também faz parte da declaração do escopo. Tem alguma restrição de investimento no projeto? Se tiver, eu tenho que colocar na minha declaração do escopo. Quais são as estimativas de custos? São estimativas ainda. Quais são os requisitos do meu projeto? Quais são as especificações técnicas, caso existam, relacionadas ao projeto? Existe algum requisito de aprovação ou de validação? Então, normalmente, esses são as informações básicas que podem compor a declaração do escopo do projeto. Bom, o que é restrição? A restrição dentro de um escopo é tudo aquilo que limita a atuação da equipe do projeto. Normalmente, a restrição está ligada à questão financeira e questão de prazo. Então, se você tem 12 meses para concluir um projeto e só tem 1,5 milhão, você tem que desenhar um produto, criar um serviço ou um resultado que caiba nesse orçamento e que caiba nesse prazo. Por isso que prazo e orçamento normalmente são restrições. Óbvio que pode existir outras restrições. Por exemplo, determinada atividade só pode ser executada por um profissional com 20 anos de experiência, que tenha mestrado, doutorado. Isso é uma restrição, porque limita a atuação da equipe do projeto. Então, um conceito importante que a gente tem que ter de restrição se chama tripla restrição. O que é a tripla restrição? Normalmente essas restrições elas estão envolvidas com 3 dimensões: o escopo, o tempo e o custo. E muitas vezes, quando você mexe em alguma delas, você impacta as outras duas. E também pode impactar na qualidade. O ideal é quando você lista as restrições do seu projeto, você buscar esse equilíbrio. Então, vamos supor, você determina um orçamento para o seu projeto e um prazo. Aí o cliente chega, não, agora eu quero diminuir o prazo do meu projeto. Em vez de ser 12 meses, eu quero em 6 meses. Mas eu não quero aumentar o meu prazo. E nem quero aumentar o meu custo. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar a velocidade de execução. Quando eu aumento a velocidade, eu posso reduzir a qualidade, impactar na qualidade das minhas entregas. Então é muito importante que toda vez que o projeto sofrer uma alteração em uma restrição relacionada ao escopo, ao tempo e ao custo, que isso seja muito bem negociado e exposto para o cliente ou a parte interessada que demandou a mudança, as consequências dessa mudança dentro do projeto. Então, muitas vezes, quando você mexe no escopo, você impacta no tempo, no custo ou na qualidade. Muitas vezes, quando você mexe no custo, você pode impactar no tempo, no escopo e na qualidade. É muito importante a gente estar atento a isso. O que são premissas? Premissas, pessoal, são normalmente verdades, hipóteses que nós tomamos para o projeto, quando a gente não tem certeza. Então, por exemplo, você conta aqui o exemplo número 1. Serão disponibilizados 5 analistas da área de RH em tempo integral para fazer parte da equipe do projeto. E aí, eu conto com isso quando eu for planejar meu projeto. Mas quando eu for executar essa atividade, e se não tivesse 5 analistas? Eu corro o risco. Mas eu assumi que com 5 eu consigo fazer. Então, premissa são hipóteses, são verdades que você assume para o projeto e você planeja o seu projeto em função dessas verdades e hipóteses que você assume. Como você assume verdades e hipóteses e você não comprovou ainda, então elas trazem um risco embutido. Então toda a premissa ela pode trazer um risco embutido que precisa ser gerenciado. Então é muito bom a gente estar atento com relação às premissas, porque elas podem trazer riscos associados. Bom, como eu falei, uma ferramenta bastante interessante que você pode usar para planejar o seu projeto é o Project Model Canvas, que foi criada pelo Finocchio,
que é um especialista em gerenciamento de projetos aqui do Brasil. Como é que ele funciona? É um modelo ágil para você gerenciar o projeto. Normalmente eu uso o Canvas quando eu vou trabalhar o termo de abertura, quando eu vou trabalhar a declaração do escopo do projeto, porque ele dá base para você construir, levantar informações importantes de forma estruturada, de forma coletiva, para você construir o seu termo de abertura e também a declaração do escopo do projeto. Então é uma excelente ferramenta para você tornar adaptável o planejamento do seu projeto. Então, normalmente, quais são as características, as vantagens de você usar o Project Model Canvas? O planejamento do projeto se torna colaborativo, ou seja, você vai trabalhar com grupos, equipes multidisciplinares, integra as pessoas com um objetivo único, que é criar o plano do projeto, melhora muito a comunicação, evita ruídos, porque todos vão participar no mesmo momento da elaboração do Canvas, agiliza a tomada de decisões, porque os problemas que surgirem já são analisados e as decisões são tomadas em tempo real, dá a todos os participantes e a equipe do projeto e aos stakeholders uma visão do todo, uma visão geral que você pode ter do projeto, facilita você integrar com outros modelos de gestão e te dá flexibilidade para você gerenciar o plano do projeto. Bom, como é que funciona? Então, você usa aqui, quando você vai trabalhar com Canvas, o que a gente chama de pitch. Então, esse quadro aqui, a gente chama do pitch do Canvas. Ele tem duas regras só. O modelo Canvas, o Project Model Canvas, tem duas regras para você trabalhar com ele. A primeira regra é que ele tem que ser feito preferencialmente em equipe, em grupo. Então, um trabalho em equipe. E a segunda regra, pelo menos um dos membros da equipe tem que conhecer a metodologia. Então, você usa aqui esse quadro. Então, nesse quadro aqui, você tem, o que é que você precisa para o projeto? Então, você precisa criar justificativas. Então, aqui você vai colocar, cada um do grupo, vai pegar um post-it, vai anotar uma justificativa para o projeto e vai afixando aqui nesse quadro. Esse quadro, minha sugestão é que você plote ele, imprima ele no formato A0, cole na parede ou desenhe ele num quadro branco, dentro da sala de reunião da sua empresa, e pegue os post-its, distribua com os participantes, e você vai coordenando. Então, primeiro você vai trabalhando cada uma dessas colunas. Essa coluna aqui, porquê. Aqui é a coluna do porquê. Aqui é a coluna do o quê. Aqui é a coluna do quem. Aqui é a coluna do como. E aqui é a coluna do quanto. Tomando como princípio o 5W, né? 2H lá. Então, a ideia aqui é você determinar quais são as justificativas de projeto. Então, pega aqui. Pessoal, vamos trabalhar agora as justificativas. Ela se relaciona ao passado. Então, o que é que eu preciso? Por que esse projeto surgiu? Baseado em que premissas e hipóteses do passado? Então, você escreve no post-it e cola aí. Quais são os objetivos de projeto? Então, você coloca aqui. Quais são os objetivos de projeto? Estratégicos. Os benefícios, você vai escrever no post-it. Se eu implementar o projeto, o que é que eu tenho de ponto positivo mais na frente? Então, você vai escrever no post-it e vai colocar aqui. Certo? Aqui você vai colocar qual é o produto do projeto. Então você vai escrever no post-it e cola aqui. Construção de um edifício tal. Desenvolvimento de um shampoo. Desenvolvimento de um medicamento. Desenvolvimento de uma campanha publicitária. Esse é o produto do projeto. É um nome só. Quais são os requisitos desse produto ou desse serviço? Então você vai colocar aqui no post-it, cada post-it, um requisito ou uma característica daquele produto, serviço ou resultado que você está criando com aquele projeto. Quais são os stakeholders e os fatores externos que podem influenciar no projeto. Então, cada stakeholder, você vai colocar o nome e o departamento de cada um deles no post-it e vai afixar nessa parte aqui do seu pitch. Pessoal, esqueci. Ao lado do GP aqui, você vai colocar o nome do gerente do projeto e ao lado do pitch aqui, você vai colocar o título do seu projeto, certo? Quais são as restrições? O que é que limita a atuação da equipe do projeto? Cada restrição você escreve no post-it e afixa aqui. Quais são as premissas? Cada uma delas você escreve no post-it e afixa aqui. Quais são as principais entregas do seu projeto? Uma a uma. Entrega número 1, número 2, você vai escrevendo cada uma em um post-it único e vai afixando aqui. Quais são os riscos que a equipe está vendo para o projeto? Qual é a linha do tempo? Então, para cada entrega dessa, qual é o prazo? Qual é o membro da equipe que vai ficar responsável pela entrega e essa entrega tem que ser ligada ao prazo? Então, é importante que exista uma relação entre a entrega, o responsável da equipe pela entrega e qual é o prazo dessa entrega. E o custo, para cada entrega dessa, quanto vai custar? Então, o custo de cada entrega eu coloco no post-it e afixo
nessa parte aqui do meu pitch. Então, dessa forma, eu consigo construir de forma lúdica, de forma participativa, coletiva e com uma comunicação excelente, o plano, a base do plano do meu projeto. Então, eu trouxe até aqui um exemplo do projeto de você implementar o SAP, que é um CRM, em uma empresa que fabrica tintas. Então, aqui está o passo a passo, os post-its, as justificativas. Essas justificativas estão conectadas com os objetivos. Por sua vez, os objetivos, eles geram os benefícios. Uma vez que eles forem atingidos, esses objetivos, eles geram esses benefícios. Então, quando eu levanto os requisitos, esses requisitos, eles têm que estar atrelados, por isso que tem essas setas aqui, ao produto. Os stakeholders, eles são responsáveis por quais requisitos. Então, é importante que, se você puder rastrear, conectar cada stakeholder a cada requisito. Quais são os membros da equipe? Esses membros da equipe serão responsáveis por que entregas? Essas entregas, quais são os prazos que eu tenho para cada uma delas e quanto cada uma delas custa? Quais são as restrições que podem impedir a atuação da equipe relacionadas a entregas ou à própria equipe? Quais são as premissas que vêm dos stakeholders e que premissas podem gerar riscos? Então você vê que todos esses quadros, essas partes, elas estão conectadas. Então, quando você coloca os post-its e coloca essas setas, você consegue enxergar todas as conexões que existem no plano do seu projeto. Isso vai te dar mais base para você conhecer a natureza do seu projeto e te dar mais segurança para planejar de forma efetiva o teu projeto. Pontos importantes quando trabalha com Canvas. Você tem que fazer os seguintes questionamentos. Os pontos que eu mencionei nas justificativas, é possível que eu possa resolvê-los? O objetivo SMART que eu estabeleci, ou os objetivos, ele se revela suficiente e necessário, ou eu preciso colocar outros? Todos os requisitos têm dono, estão ligados a uma parte interessada e definem realmente o produto? Estão subordinados ao projeto aqueles que precisam estar? Eu coloquei o nome de todas as pessoas na equipe. Obtivemos convergência formulando premissas válidas. As limitações aplicáveis ao trabalho do projeto estão identificadas na forma de restrições. Todos os riscos foram levantados e eles podem ser acompanhados e gerenciados pelo projeto. O cronograma e o orçamento estão conectados com as entregas do projeto, com aquelas setas. Então é importante que, ao concluir o Canvas, você possa fazer esse fechamento. E aí eu trago um questionamento para vocês, pessoal, relativo essa segunda parte da nossa disciplina. Na opinião de vocês, qual o processo mais importante na definição do escopo de um projeto para garantir que os objetivos de projetos sejam atendidos? E por que você escolheu esse processo na definição do seu escopo? Bom, eu queria propor também um exercício prático para vocês. Eu vou estar mandando para vocês, através da coordenação do curso, 2 formulários. Um formulário do termo de abertura do projeto e um formulário da declaração do escopo do projeto. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, que esse exercício vocês executem ele em duplas, certo? A dupla vai escolher, vocês vão conversar e vão escolher um projeto real, ou um projeto que está acontecendo dentro da empresa de vocês, que seja relacionado a um produto, a um serviço, a um resultado, ou um projeto que vai acontecer. Se por acaso não existir, vocês podem chegar a um consenso e fazer um projeto de uma casa, um projeto de uma festa de aniversário, né? Mais importante é que exista um projeto que atenda o conceito do PMBOK, de ser algo único, que representa um produto, um serviço, um resultado, que tem início e fim. E aí, uma vez que você escolheu esse projeto, você pode até usar o Canvas, se você quiser. Você pode baixar esses formulários na internet e você usar o Canvas e construir, quando você receber esse arquivo do formulário, construir o TAP e construir a declaração do escopo do projeto. Certo? E aí a gente vai, obviamente que vão surgir algumas dúvidas, algumas necessidades de esclarecimento, e a gente vai buscar eliminar essas dúvidas. Quando a gente tem 3 lives, cada uma de 1 hora, ao longo da disciplina. Então nessas lives a gente vai procurar esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir quando vocês começarem a executar esse exercício. Pessoal, é muito importante que vocês façam um exercício, é um exercício prático que vai fazer com que vocês consolidem todo esse conteúdo que foi compartilhado com vocês na prática. Porque o objetivo de vocês aqui é sair do curso de gerenciamento de projetos sabendo gerenciar um projeto, sabendo preparar um termo de abertura, sabendo construir uma declaração do escopo, preparar um cronograma, um orçamento de projeto, um mapa de risco, um mapa de aquisições. É muito importante isso, certo? Então, aconselho que todos façam
o exercício. Bom, concluindo essa segunda parte, a gente aqui aprendeu, né, os processos de iniciação de um projeto, né, estruturar o termo de abertura, identificar as partes interessadas. Nós abordamos alguns dos processos de planejamento do projeto, certo? A coleta de requisitos, a definição de escopo. A gente conheceu aí os detalhes do termo de abertura do projeto, que é um documento extremamente importante, que formaliza o início do projeto, que fortalece, que empodera o líder de um novo projeto. E entendemos também o que é a declaração do escopo do projeto, a sua importância para o planejamento como base, como coluna vertebral do planejamento do seu projeto, quais são as informações que você tem que inserir na declaração do projeto e como você pode construir uma declaração de projeto utilizando uma ferramenta de gestão ágil de projeto, que é o Project Model Canvas, né, como a gente viu agora. Na terceira parte, a gente vai dar continuidade aos processos de planejamento do projeto. Vamos entender o que é a estrutura analítica do projeto. Vamos entender como é que a gente faz toda a estruturação de um cronograma, a definição de atividades, a estimativa de duração, o sequenciamento das atividades, o desenvolvimento propriamente do cronograma, a definição dos recursos, né, de cada uma das atividades do cronograma. E vamos estudar também quais são os processos relacionados ao gerenciamento da integração dos projetos, certo? Então esses são os tópicos que nós iremos abordar na terceira parte do nosso curso, da nossa disciplina. E eu aguardo ansioso vocês para essa terceira parte. Pessoal, aqui também eu trago, para finalizar, as referências bibliográficas das figuras que eu utilizei. Algumas delas eu criei, então está aqui, todas elas. E também dos livros que eu utilizei para construir essas informações, todo esse material para vocês. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo, fortalecendo o conhecimento de vocês com relação ao termo de abertura, com relação à declaração do escopo, com relação ao Project Model Canvas. Estudem o material, se preparem, façam os exercícios e aguardo vocês na terceira parte da nossa disciplina. E foi um grande prazer estar novamente com vocês e espero encontrá-los de novo e na nossa live.